vocês já saibam que amanhã não tem aula, né? Boa tarde, boa tarde. Jasmine e Isabel, vocês sabem que amanhã não tem aula, né? Bom, de qualquer maneira, vamos começar. Bom, sobre a nossa prova de produção, já saiu um roteiro para vocês, né? Vocês já viram o roteiro das provas, como é que vai ser, né? Ninguém, vocês estão me escutando? Gente, não sei se vocês estão ouvindo. Bom, de qualquer maneira, escutando ou não, né? Respondendo ou não, vamos lá. Bom, queria começar essa aula, pelo menos o microfone está ligado. Queria começar essa aula dizendo o seguinte: redação. Ah, você tinha respondido? Eu não tinha visto, meu querido. Redação é uma coisa que eu já disse para vocês, ela tem uma fórmula, tem uma receita, assim como qualquer outra literatura também tem. Ela tem um caminho que a gente segue, certo? Isso faz com que a gente, por exemplo, não se preocupe muito com conteúdo. O que mais nos preocupa, ou melhor, o que mais deveria nos preocupar é a estrutura, certo? Porque, por exemplo, eu vou pegar aqui fábula, por exemplo. O conteúdo não vai ser assim a coisa mais interessante. Você precisa saber necessariamente a estrutura. Porque, por exemplo, se você não souber que uma fábula tem que ter lição de moral, e você não colocar lição de moral, já perdeu pontos aí, não é verdade? Se você não souber que os personagens de uma fábula devem ser animais personificados, e você não colocar animais personificados, aí pronto, já não é nem uma fábula. Então, assim, o conteúdo, ele fica em segundo plano. A mesma coisa acontece aqui na nossa redação, no texto dissertativo argumentativo. O que é que acontece? O tema, ele chega a não ter, assim, tanta importância, ou melhor, não chega a ser mais importante do que o conteúdo, ou melhor, do que a estrutura, me perdoe, do que a estrutura. Você necessariamente precisa escrever dentro da estrutura do texto dissertativo, argumentativo. Porque, por exemplo, se o tema da prova for deixa eu ver, violência doméstica, e você não fizer uma redação sobre violência doméstica, você fizer um conto,
vai estar muito errado. Se você fizer uma parábola sobre violência doméstica, vai estar muito errado. Você tem que saber a estrutura. Esse é o principal. É por isso que todas as competências de redação se baseiam em estrutura e um pouco de conteúdo. Mas elas, 90% delas falam sobre estrutura. Pergunta: algum de vocês aqui, vocês três, não vai fazer prova de história, geografia ou de produção? Se livraram de alguma prova ou todos vocês vão fazer todas as provas? Todo mundo vai fazer todas? Calados aí. Eu estou perguntando, Yasmin, se vocês, algum de vocês, vai deixar de fazer alguma prova. Se vocês já tiraram a pontuação suficiente para não fazer a prova do quarto período. Ah, mas você viu as suas notas, né? Espero que todo mundo tenha visto, porque todas as notas já estão lá na agenda também. E tá bem. Então vamos lá. Vamos novamente entender o seguinte. Nós temos 5 competências de avaliação, tá bem? 5 critérios bem claros. Mas o senhor passou alguma coisa agora? Como assim agora? A gente está só debatendo sobre textos, principalmente texto dissertativo, que é que a gente está, o que a gente vai fazer, trabalhar na prova. E de produção textual, não, né? Porque a nossa primeira aula de produção é na quinta, no caso, hoje, e a segunda é na sexta-feira, que a gente não vai ter, né? Vou ver aqui. Como eu ia dizendo, temos 5 competências, 5 critérios avaliativos, cada um valendo 2 pontos. Se você se der bem em todos, você tira um 10. Simples assim. Todas essas competências, basicamente, você desenvolve a partir da leitura. É fundamental que você leia, que você escreva mais, que você leia mais. Essa semana você leu uma página por dia, na próxima semana você lê uma página e meia, você coloca esse estudo como prioridade. E já indo para as competências, tá bem? A primeira, como vocês já sabem, isso aqui é só uma revisão para vocês não esquecerem, é uma coisa para vocês tirarem dúvida, tá bem? A primeira competência, ela é bem clara. Ela fala o seguinte, que você deve demonstrar o domínio da escrita formal na língua portuguesa. Basicamente, essa competência, ela abrange muita coisa, mas esse muito a gente vem estudando, olha, há 8 anos, né? Vocês estão no 8º ano. A gente vem estudando, na verdade, a gente vem estudando desde a alfabetização, que é a língua portuguesa. Desde a alfabetização, a gente vem estudando língua portuguesa. Então, essa primeira competência cobra aquilo que você tem durante anos de estudo, o que, na minha visão, não é muita coisa. Ela só cobra de você que você domine a sua língua mãe, o idioma oficial da terra onde você nasceu. Olhando por essa visão, ela é uma competência bem branda. Nesse sentido, ela quer o que de nós? O que de vocês? Basicamente, se ela cobra o domínio da modalidade formal, ela só quer que vocês saibam escrever as palavras de maneira correta,
que vocês saibam, eu vou dar exemplos grosseiros, mas que não tem ligação com vocês, tá? Que vocês saibam que casa se escreve com S e não com Z, embora o Z teria o mesmo som ali do S entre duas vogais, né? Mas se você puser um Z, vai estar erradíssimo, certo? As minhas saíram. Ou então, que você saiba que em céu tem um acento no E, que em saúde tem um acento no U, que você saiba que aquele pontinho significa interrogação, que outro pontinho significa exclamação, que outro pontinho significa finalização do período, ponto final, que a vírgula pode ser uma pausa, mas que também pode ser um isolador, por exemplo, de um aposto. Esse tipo de coisa que a primeira competência cobra são as regras de português que você está vendo, olha, há anos, você viu no oitavo, viu no sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro ano, segundo ano, você vê isso há muito tempo. A sua vida quase toda foi banhada de regras gramaticais, acentuação, pontuação, ortografia. E eu nem estou falando caligrafia, não, tá? Eu estou falando de uma letra lindíssima. Basicamente, eu estou falando de uma letra legível e que obedeça esses três pilares aqui: acentuação, pontuação e ortografia. Se você tiver uma boa acentuação, uma boa pontuação, uma boa ortografia, pronto, você já tem 2 pontos aqui de cara. Na sequência, a segunda competência é aquela que eu gosto de dividir em 2 partes, ou melhor, em 3. Né? Compreender a proposta de redação aliás, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo ou argumentativo. Vamos começar aqui do começo. Compreender a proposta de redação. O tema vai estar lá bonitinho, você vai olhar para o tema, e o que é compreender a proposta? Que no caso a proposta de redação é o tema. Compreender o tema é você encaixá-lo dentro do que a gente chama de eixos problemáticos, que pode ser o eixo político, o eixo científico, o eixo cultural ou o eixo social. Estou parecendo uma pessoa de direita, né? Pode ser eixo político, científico, social e cultural. Pode estar em mais de um desses eixos, professor? Pode, sim. Pode ser um problema político e social, e geralmente os problemas políticos são sociais, é claro. Pode ser cultural e social, e pode estar dentro de todos os eixos. Isso aqui eu também já falei muito para vocês. Certo? A partir do momento em que você entende de qual eixo desses, de qual setor desses o problema faz parte, o tema da redação faz parte, você já compreendeu. É isso que significa compreender a redação, a proposta de redação. Na sequência, o que é que a competência pede de nós? Que você aplique conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. E, claro, aqui vai entrar seus conhecimentos de química, de física, de biologia, geometria, história, geografia, língua portuguesa, língua inglesa, sociologia, seja lá qual for a área de conhecimento que você pense, você pode trazer todas para a sua redação, desde que seja coerente. Desde que tenha coerência, você pode trazer qualquer conceito de qualquer área de conhecimento para injetar, vamos dizer assim, ali no seu texto. Vai ser uma coisa maravilhosa. Quanto mais argumentos, melhor, professor? Não. Aí depende. Por exemplo, você pode colocar 3 argumentos e não desenvolver nenhum deles de uma maneira proveitosa.
ao mesmo tempo que outra pessoa pode fazer apenas um argumento e desenvolvê-lo bem. Então, nesse caso aqui, a qualidade supera a quantidade, tá certo? E geralmente eu costumo recomendar dois argumentos, um para cada parágrafo, tá maravilhoso. Dois argumentos, tá ótimo. Você vai ter ali duas bases para manter o seu texto, ou melhor, a sua opinião de pé, de modo que vai ser mais complicado de alguém que tem uma opinião contrária à sua e confrontar. Daí a importância de você trazer argumentos, ou melhor, opiniões, citações de outras pessoas. E a terceira parte dessa competência narra o seguinte, que você desenvolva o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo e prosa. Texto em prosa, você já sabe muito bem o que é. Nada mais é do que um texto feito em parágrafos. Parágrafos. O texto não vai estar na forma de lista, na forma enumerada, não vai estar escrito em versos, vai ser um texto em parágrafos. Reparem que até agora eu só falei de estrutura, né? Pouco de conteúdo, mas 90% da minha fala foi estrutura, porque a estrutura é o principal. O conteúdo, ele se encaixa numa determinada estrutura. Eu posso desenvolver qualquer tema, por exemplo, deixa eu ver aqui, uma coisa polêmica. Não, isso daqui não. Polêmico demais. Vou pegar uma coisa que todo dia está no jornal, né? A violência urbana. Pronto, eu posso fazer uma redação de violência urbana, posso fazer um conto sobre violência urbana, posso fazer uma poesia sobre violência urbana, um romance policial sobre violência urbana, um conto de violência urbana. Aí daqui a gente vem com conto de mistério, conto social, conto psicológico, até um conto de fadas de violência urbana. Reparem que é o conteúdo que se encaixa na estrutura. Por isso que eu digo, a estrutura é mais importante do que o próprio conteúdo. É por isso que tem alguns alunos que, de tanto fazer redação, eles não se importam muito com, não tem muito medo, vamos dizer assim, do tema. O tema pode eu saber muito dele, talvez eu saiba pouco, mas eu vou saber estruturá-lo bem. Porque o tema é muito importante. Eu posso lhe dar o mesmo tema e pedir para você fazer, desenvolver esse tema em 4 gêneros textuais diferentes, que vai dar certo, porque o tema, o conteúdo, ele se encaixa na estrutura, tá certo? Tá bem, Yasmin, tá ok. Só para finalizar, a gente estava falando da segunda competência, tá? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Tá bem? A gente falou da primeira competência, eu acho que você ainda está presente, e a gente falou da segunda competência agora, tá bem? A terceira competência, também eu gosto de dividi-la, para facilitar a compreensão, né? Ajuda bastante, que seria selecionar, relacionar, organizar e interpretar opiniões, fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então vamos lá, só passar esse carro aqui. O que é que eu tenho que fazer? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Tá, beleza. Mas antes, eu vou selecionar, relacionar, organizar e interpretar o quê? Fatos, opiniões, informações e argumentos. Opa, então peraí. Vamos começar aqui pelas informações, né? Informação, como eu já falei isso para vocês também, é tudo à minha volta. Tudo aqui à minha volta é informação. Né?
O grau desses óculos é uma informação. A cor dessa parede é uma informação. A área desse quarto aqui é outra informação. O piso é outra informação. Meu nome é uma informação. Minha altura e peso são outras informações. A temperatura daqui é outra informação. O que é que você vai fazer? Vai selecionar as informações que são pertinentes ao tema. Nada além disso. Porque, por exemplo, tudo isso que eu falei agora, eu não imagino que nem no tema seja vá aproveitar essas informações, né? Tipo, a cor dos meus olhos, o grau desses óculos. Qual é o tema que vai ter essa informação como proveitosa? Nenhum. Você vai selecionar os temas, como posso dizer? Você vai selecionar as informações, aliás, que sejam coerentes com o tema. Porque não adianta nada, por exemplo, o tema ser sobre redução da maioridade penal e você falar da Copa do Mundo, do Mundial do Palmeiras. Está incoerente, né? Não tem nada a ver, não tem nexo. Está totalmente incoerente. Já já a gente chega na coesão. Os fatos, claro que a gente está falando das pesquisas, certo? Estamos falando de estatísticas, de números, de dados, também são muito importantes. As opiniões, né? Peraí, professor, opiniões na redação? Como assim? Está de brincadeira comigo? O senhor me disse que o texto tem que ser impessoal? Exato. A redação é um tipo textual que é muito marcado pela impessoalidade. Você jamais vai utilizar pronomes flexionados, ou melhor, verbos flexionados na primeira pessoa. Nada de eu, nada de nós. Né? Nada de eu, nada de nós. E não é apenas omitir esse verbo, né? Por exemplo, eu sempre digo isso. Eu gostaria, por exemplo, agora, eu gostaria de morar num Brasil melhor. Eu gostaria de morar num Brasil melhor. Ah, professor, para deixar esse texto impessoal, eu só tiro esse eu, né? Gostaria de morar num Brasil melhor. Se bem que eu gostaria que dá para disfarçar, né? Ou não. Deixa eu pegar aqui outro exemplo. Acho, pronto, eu acho. Acho que o Brasil está avançando. Se tirar o pronome, eu acho que o Brasil está avançando, né? E ficar, acho que o Brasil está avançando, dá para ver que ainda está na primeira pessoa. O pronome, ou melhor, o verbo está na primeira pessoa. Então, não é apenas não usar o pronome eu ou nós, é você também não flexionar o verbo, né? Na primeira pessoa. E como é, professor, que o Brasil está avançando contra a criminalidade, por exemplo, desse jeito aqui. De acordo com os dados, é possível notar um avanço do Brasil no enfrentamento contra a criminalidade. Opa, peraí. De acordo com os dados, é possível notar um avanço do Brasil contra a criminalidade. Eu disse que o Brasil está avançando, ok, sem falar, eu acho, nós achamos, certo? Foi uma opinião baseada em estudo, muito melhor, muito mais complicado realmente confrontar, já que não é uma mera opinião, coisa da tua cabeça. No caso, informações, fatos, opiniões, né? Opiniões também é o seu ponto de vista, e os argumentos são os seus argumentos e as citações que você pode usar em defesa do ponto de vista, que também se encaixa aqui, no caso é o seu ponto de vista. No caso, eu falei de selecionar, né? Selecionei as informações, estabeleci uma relação entre elas de maneira organizada e agora vou interpretar. E o que é interpretar o texto, professor? Como assim o que é interpretar o texto? Interpretar o texto é ler o texto. Ah, quer dizer que essa parte de interpretar seria eu ler meu próprio texto?
Isso, exatamente isso. Estamos na terceira, né? A quarta competência diz demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Os melhores exemplos que eu sempre trago, ou melhor, os melhores não, né? Mais comuns para vocês, de uma argumentação pobre, seria o seguinte: nós estamos conversando e a pessoa chega para falar com você e ela começa, né? Fulano, tudo bem? Não sei o que mais lá. E ele vai contar uma história. E ele vai falando. Aí, o fulano fez isso. Aí, depois, a menina disse aquilo. E aí, então, ele fez isso. Então, ela fez aquilo. Então, eles foram embora. Daí, chegou o pai. Mas, peraí. Os mecanismos que essa pessoa tem, parece que são só dois, né? Então, e aí? Isso demonstrou o quê? Uma pobreza, um desconhecimento de mecanismos linguísticos. O que a gente pode fazer aqui, professor? A gente pode usar os conectivos, né? Por exemplo, entretanto, porém, contudo, todavia, ademais, no mais, outro sim. Temos muitas informações aqui que podemos usar para estabelecer uma relação conectiva argumentativa, conectar um argumento ao outro. Um mecanismo linguístico, ou melhor, esses mecanismos linguísticos ajudam no estabelecimento da nossa argumentação, na coesão. Coesão, eu já expliquei para vocês o que é. O meu texto vai pedir, por exemplo, deixa eu ver aqui, outro tema a se pensar, pandemia no Brasil. Pronto. O tema da redação é a pandemia no Brasil. Tá. E eu vou falar sobre a pandemia no Brasil, ou seja, eu vou ser coerente. O tema é pandemia no Brasil e eu falei sobre isso no texto. Mas o que é a coesão, professor? É a organização encadeada dos seus argumentos. É o primeiro argumento, né? Ser de apresentação, e o segundo argumento, dependendo do primeiro, e o terceiro argumento, dependendo do segundo. O quarto argumento depende do terceiro, ou seja, eles têm uma relação de dependência. Um só existe porque existe o outro. As ideias não ficam soltas. A coesão textual significa que o seu texto é fluido. Seu texto tem uma fluidez literária. Eu consigo ler sem me confundir. Você é claro e objetivo. Você evita ambiguidade. É isso que é ter coesão. E olha, de certa maneira, tudo isso que a gente vem estudando esses meses inteiros. Coesão textual é só isso. Eu poderia dar outros exemplos, mas eu vou evitar. Que no caso não são exemplos, são exemplos mais complicados do que outra coisa. Continuando, lembrando que até agora foram 4 competências, tá? Se vocês estiverem bem nessas 4, já são 8 pontos. A quinta competência, para mim, são 2 pontos de graça. No Enem seriam 200 pontos de graça, né? Apresentar, ou melhor, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos, ou seja, respeitando os valores humanos e também considerando a diversidade sociocultural, por exemplo. Ah, professor, por que o senhor diz que são 2 pontos grandes, já bem fáceis? Ora, o professor vai dar a prova, aliás, vai te dar um problema. Você falou sobre o problema, argumentou ali, deu seu ponto de vista, no final, tu vai só dar uma solução, ou melhor, você vai só apresentar uma proposta de intervenção para o problema. E tem que ser de uma maneira que respeite os direitos humanos, que você leve em consideração as variedades, sejam étnicas,
sejam culturais, sociais, religiosas, seja lá quais forem. Então, basta você solucionar o problema de maneira respeitosa. É ou não é de graça, esses dois pontos? Não, né? Não, sim. Por quê? Aliás, por que eu chamo de proposta de intervenção em vez de solução? Prefiro proposta de intervenção. Isso aqui eu também já falei para vocês, mas eu vou só refrescar. Alguns problemas da nossa sociedade são delicados demais para serem solucionados, principalmente a curto e médio prazo. Vou dar um exemplo, e é um dos que melhor se encaixam nessa argumentação aqui. O problema dos acidentes de trânsito causados pelo alcoolismo. A pessoa bebeu, subiu na moto, pegou o volante e foi embora, estrada adentro. Como é que eu vou fazer para solucionar esse problema? Para que não tenham mais acidentes de trânsito no Brasil causados pela junção da bebida com a direção. Solução, tá? Solução é, no mínimo, tornar crime o consumo de bebida alcoólica. Opa, mas espera aí. É crime consumir outras coisas também, parece que não dá certo, né? Ou melhor, tornar crime a venda parece ser uma boa proposta. Né? Peraí, tornar crime a fabricação de bebida alcoólica no Brasil. Pronto, está resolvido o problema. Como é que vai ter acidente de trânsito se não tem bebida, não tem fábrica de bebida alcoólica no Brasil? Agora é crime. Você solucionou um problema, mas criou vários. Porque a indústria de bebidas alcoólicas no Brasil, ela tem uma participação enorme no nosso produto interno bruto, né? No nosso PIB. Ela gera empregos, gera renda, faz a economia girar, alavanca a economia. Então, parece que não é uma boa ideia. E, principalmente, quando nós falamos de economia, de empregos, e a gente acaba com esses empregos, nós não estamos respeitando devidamente os direitos humanos e o direito de a pessoa consumir bebida alcoólica, né, que é uma droga legal. Então, essa solução aí, ou melhor, no caso, essa solução aí, poderia até, dependendo do concurso, fazer com que sua prova fosse anulada, porque isso não é proposta de intervenção, é uma solução muito radical. O problema vai acabar, você acaba criando outros. Você pensa em algo que amenize o problema gradativamente, aquele problema vai reduzir, a sociedade vai se educar mais com certo tempo, tá? E soluções vindas pela educação não são imediatas, demoram. Então você pensa, por exemplo, em aumentar a pena para quem causa acidente de trânsito, para aumentar a multa, né? Bota em 10 mil para quem for pego dirigindo embriagado. Aí sim você está intervindo no problema, porque quem é o louco que vai querer pagar 10 mil porque tomou 2 cervejas ali na beira da estrada e subiu na moto? Eita, não parece uma boa ideia, né? Então, olha só, ficou melhor, né? Eu não solucionei o problema, de jeito nenhum, o problema vai ser solucionado, mas eu vou reduzir bastante, porque o brasileiro só obedece quando dói no bolso. Então, essas pequenas soluções aqui, ou melhor, essas pequenas intervenções, vão sim ajudar a diminuir o problema. A diminuir gradativamente, tá bem? Mas não vamos cortar o mal pela raiz. Mas, professor, tem coisas que dá para cortar o mal pela raiz, respeitando os direitos humanos. Se tem, coloca no texto. Coloca no texto porque a gente quer solução mesmo. Mas, assim, se você vê que a solução é muito dura, muito grosseira, está interferindo no direito da outra pessoa, então pense em algo que diminua o problema. Esse é o melhor pensamento que você pode ter. Tá bem, pessoal? Todo mundo entendeu? Compreendeu? Alguma dúvida? Eu tenho para isso aqui. Não tem aqui não para colocar, né?
Bom, eu vou colocar no Google Sala de Aula um link para um formulário e eu quero que vocês respondam, tá bem? Não é atividade, é só uma votação, é uma coisa boa para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Como ninguém tem nenhuma dúvida, embora estejam faltando 2 minutinhos aqui, já vou me retirar da turma, já fiz a frequência, é uma aula rápida. Bom, vou ficando por aqui, a gente se vê, não sei quando, mas a gente se vê por aí, tá bem? Um abraço, meus queridos. Até a próxima.